Fala, povo de Deus! Hoje nós vamos reagir a um vídeo que eu vi essa semana na internet. Tava fuçando na internet e acabou aparecendo para mim esse vídeo, tá? São dois ateus, né? Assim, pelo menos a princípio, estão falando sobre o livro de Apocalipse e eles estão dizendo que Jesus mentiu sobre a vinda dele à Terra, ou seja, ele mentiu sobre a segunda vinda dele à Terra para buscar a igreja, para findar com o mundo e coisa e tal, tudo aquilo que nós aprendemos na escola dominical, na igreja, como nós vimos na Bíblia, tá? Então, esse vídeo eu vou deixar, vamos ver ponto a ponto, né? Eu não serei muito longo, somente os pontos que mais me chamaram a atenção, que para mim realmente não tem cabimento nenhum a explicação que estão dando mediante ao livro de Apocalipse e sobre a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, tranquilo? Então vou dar play aqui e vamos acompanhar bem sobre esse texto ou sobre esse vídeo que eles estão falando que Jesus mentiu sobre a vinda dele, tá bom? Então acompanhe comigo e desde já te peço, deixa o like, se inscreva no canal e se você achar esse conteúdo interessante, compartilhe para seus amigos e para as pessoas da sua comunidade, da sua igreja, né? Me ajude a deixar esse canal ainda mais reconhecido, maior, tá bom? No meio gospel, no meio evangélico, tranquilo? Então vamos lá e vamos analisar uns trechos desse vídeo. Vamos lá. Roberto, não, Jesus não estava falando com as pessoas do Brasil. Jesus estava falando com Jerusalém. Jesus estava falando da volta dele e dos sinais que os discípulos ouviriam, veriam, presenciariam. Meu amigo, isso não aconteceu. Por isso, aqui o livro Porque Jesus Mentiu sobre sua segunda vinda. Então quer dizer, uma crítica contundente à escatologia cristã. Aí o que você vê, por exemplo, Apocalipse. Só para vocês terem uma ideia de que Apocalipse foi escrita um livro de emergência, de urgência, um livro frenético, gritando aos pés dos ouvidos das igrejas que estavam sofrendo. João agora escreve o Apocalipse. E já começa por aí. Apocalipse não é um livro de urgência, um livro de que as pessoas estão querendo a resposta, não. Apocalipse não é um livro disso, tá? Como a própria palavra já diz, é um livro de revelação, um livro de revelamento, podemos dizer assim. Ou seja, Apocalipse não é nenhum livro que está sendo emergente, a pessoa está apressada precisando desse livro, não. Ele já começa errado daí. Apocalipse é um livro de revelação, ou seja, é uma carta de revelação do próprio Senhor Jesus Cristo para nós, nos nossos dias atuais e também para as pessoas que estão naquela época. Ou seja, é um livro atemporal, é um livro que desde aquela época tem coisas que já aconteceram e coisas que ainda irão acontecer. Então, seja, Apocalipse não é um livro de emergência, não é um livro para socorrer algo, não. É um livro para revelação de coisas escatológicas, coisas futuras que irão acontecer, tá bom? Vamos lá. Dizendo sobre a volta de Jesus. Vamos lá. Vamos ver o que foi que João falou aqui em Apocalipse. Olha só. Apocalipse 1, versículo 3. Não, logo o versículo 1 de Apocalipse, o primeiro capítulo de Apocalipse, o versículo 1 de Apocalipse. Veja o que ele trata. Ele fala assim, ó, revelação de Jesus Cristo. O povo estava angustiado, Antônio. O povo, a igreja, estava perplexa, se sentindo que estavam na grande tribulação. Eles estavam sentindo que estavam na grande tribulação. Mas eles estavam clamando pela volta de Jesus. As 7 igrejas clamando pela volta de Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Aí João escreve Apocalipse dizendo revelação de Jesus Cristo. Ele nem coloca que é uma maconha que ele fumou, não. Ele fala revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Revelação de Jesus Cristo para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente... Vamos lá que você está há 2000 anos. Pode dar um detalhe nisso aí? Pode, com certeza. A palavra ali, para brevemente, é táxi. Táxi é o que origina a palavra táxi. Quando você chama um táxi, que é um táxi que é algo rápido ou é algo demorado? Algo mais rápido. Então ali é rapidamente, de forma iminente, de forma apressada. Então quando se usa essa expressão é para falar que é uma coisa
iminente de acontecer, não é uma coisa tipo assim, vai acontecer hipoteticamente no futuro longínquo. Não, era uma coisa para aquele período, para aquela hora. Agora, o Brasil, eu gostaria que o Brasil me observasse, pegasse a... Vamos lá então, outro ponto aqui, breve, né? Realmente ele falou, ele tá certo o que ele fala, né? Que a palavra breve no grego é taxis, né? Eu vou deixar aqui, ó, pra vocês verem que no original, né? Realmente essa palavra que significa, realmente significa coisa rápida, apressadamente. Mas só que também ele esquece de um texto que o próprio Deus fala que o tempo de Deus é diferente do nosso. Ou seja, que um dia para Deus é como se fosse um ano e vice-versa. Quando fala breve, ali Deus não está falando como um ser humano. Jesus está falando como um ser humano. Jesus está falando que breve irá acontecer. Mas só que para Deus, para Deus não existe tempo. Deus está fora do tempo. Deus é um ser atemporal. Deus não é limitado a tempo. Então quando ele fala breve para ele é algo sem tempo, porque para Deus tudo acontece no momento. Deus não vive no passado nem no futuro. Deus sempre vive aquilo, Deus sempre vive no presente. Coisas que não acontecer daqui a 10 anos, para Deus é agora. Coisa que aconteceu 1000 anos atrás, para Deus é agora. Ou seja, Deus não está limitado ao tempo como nós, meros seres humanos. É isso que esses ateus não conseguem entender. Não é porque a palavra está escrito breve, que esse breve está limitado ao tempo nosso, ao tempo cronos. Não é. Ao tempo kairos, Deus, um tempo que não tem, digamos, limitação como o nosso. Bom? Outra palavra que ele fala também é sobre eminente. Tá? Muitas pessoas confundem a palavra eminente dizendo que é algo rápido. Se é assim, algo que vai acontecer, tem que acontecer. Não. Eminente, vou dar um exemplo bem prático do que seria a palavra eminente. Exemplo. Se sua esposa está grávida e ela chega ali no 9º mês de gravidez, nós sabemos que nesse período a criança pode nascer a qualquer momento. Ou seja, é algo eminente que vai acontecer, mas só que nós não sabemos quando. Ou seja, é algo que nós temos certeza que irá acontecer, é algo iminente. Mas só que nós não temos a certeza, nem a hora e nem o local de que isso irá acontecer. A palavra iminente significa isso. Não é que iminente seja rápido, seja uma coisa muito rápida, não. Tanto os ateus quanto os pré-tribulacionistas confundem muito isso quando fala da palavra iminente. Então coloque na cabeça, iminente é algo que vai acontecer, só que não tem um tempo determinado. Tá bom? Eu vou deixar também eu vou deixar também o significado dessa palavra iminente aqui do lado de um dos lados do vídeo, para vocês estarem vendo melhor o significado dessa palavra. Então vocês podem mesmo pesquisar na internet da maneira que vocês acharem melhor, tá? Mas eminente é isso. Vamos continuar o vídeo. Bíblia. Para que nós ainda no capítulo 1, versículo 1, vamos partir para o versículo 3. Diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Lê para mim aqui. Veja esse verde aí que está aí cruzado. Porque porque o tempo está próximo? Isso. Depois aqui no 7? Não, o versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram. Aí. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Vamos lá. Vamos interpretar esse versículo aí da seguinte forma. Eis que vem com as nuvens. Eis que vem. Quem é que vai vir com as nuvens? A volta do nosso Senhor. Sim, porque ao tempo todo Jesus está falando de maneira escatológica sobre a sua volta. Uhum. Então ele está falando, eis que vem com as nuvens. E todo olho, isso é visível, todo olho verá. Não é invisível, como os Já preteristas. não são mais os apóstolos, os discípulos que estariam lá olhando. Não Todo apenas mundo eles, vai mas ver. todo olho agora verá. Porque os meus inimigos verão. Mas ele deu uma data para ele voltar aqui. Você percebeu a data que ele deu? Deixa ele ler de novo. Vou dar a oportunidade de você ler de novo e ver a data. Agora, ó. Agora eu tô atento. Até mesmo os que transpassaram. É o quê? Traspassaram. Vamos lá. Lembra dos soldados romanos? Certo? Eles não pegaram algo agudo, A lança, ponte agudo, aham. e eles enfiaram essa lança em Jesus?
Jesus está dizendo, deixando bem claro, que o tempo vai ser tão rápido que eles estarão vivos para ver a volta dele. Até mesmo os que o transpassaram. Até os mesmos que o transpassaram. Continua a leitura para ver mais um detalhe aí. E todas as... Bom, então, beleza. Se nós formos analisar e pegar a palavra transpassar, ali no original, no grego, realmente significa furar, passar. Mas só que Jesus está falando exatamente isso. Jesus está falando que aqueles que os mataram, aquele que o matou, ou seja, que furou ele, verá a volta dele? Não é isso que está dizendo. Bom, então, quando Jesus fala que até mesmo que os transpassaram, que é o seguinte: não foram somente os soldados que maltrataram Jesus. Todos que estavam ali maltrataram Cristo. Todos feriram Cristo de uma forma. Pedro feriu Jesus negando ele. Os outros discípulos feriram Jesus. É quando fugiram, quando os soldados vieram prendê-lo. Ou seja, cada um de nós feriu Jesus. Cada um dos nossos antepassados feriu o nosso Cristo de uma maneira. Ou seja, então todos aqueles que o feriam, todos aqueles que os transpassaram, virão à volta dele. Porque quando Jesus Cristo voltar, tanto os mortos como os vivos, todos virão Jesus Cristo vindo sobre as nuvens. Então, esse transpassar não é que somente aqueles soldados que mataram Jesus Cristo, que furaram do lado de Jesus Cristo com a lança, é que verá. Ou seja, está dizendo aqui que Jesus viria naquele momento ali. Que Jesus viria naquela época na qual ele ainda foi morto. Mas não é isso que está dizendo. O texto está querendo dizer exatamente isso que eu acabei de falar. Que todos nós ferimos Jesus de uma maneira. E que todos nós que ferimos Jesus iremos vê-lo voltar sobre as nuvens. Vamos continuar. Ponto. Eles também colocam e deixam entender que Jesus veio naquela época porque hoje em dia não tem mais tribo. Naquela época Israel era assim separado e selecionado por tribo. Mas tá. Por que Jesus coloca como todas as tribos? Porque toda a humanidade, escute bem, toda a humanidade descende de Israel. Toda a humanidade. Ou seja, que Jesus fala que todas as tribos de Israel, ou seja, toda a humanidade, todo o mundo verá. Todo mundo. Porque todo o universo, toda a humanidade descende do povo israelita. Todo o povo descende. Porque começou com Abraão, depois veio vindo Isaac e Jacó. Ou seja, toda a humanidade descende do povo de Israel, querendo ou não. Porque o povo de Israel foi um povo escolhido por Deus. Querem falar a palavra que Deus escolheu esse povo para revelar os seus oráculos. Então, ou seja, toda a humanidade, todo tipo de religião tem a base israelita, tem uma base judaica. Então, quando fala de toda a tribo, não é somente a tribo de Israel, não. Fala de toda a humanidade, porque toda a humanidade partiu do próprio povo israelita. Então é isso que o povo ateu não entende. Eles levam a Bíblia realmente escrito literalmente. Não é assim que nós temos que ler a Bíblia. Tem partes sim que são literais e tem outras partes que são interpretativas. E sem o conhecimento de Deus, sem o conhecimento do Espírito Santo, fica totalmente difícil de entender essas partes. Por isso que é necessário a gente ler a Bíblia, pedir conhecimento ao Senhor, para cada dia nós estarmos entendendo a palavra dele. Bom? Então é isso. Se vocês quiserem ver o vídeo completo, eu estarei deixando o link desse vídeo aqui, para vocês estarem tirando as suas próprias conclusões. Se vocês discordam, se vocês não gostam, que se acham que eu estou errado, deixa aqui embaixo nos comentários. E se você gostar desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. E compartilhe para mais pessoas que gostam de conteúdo assim, dessa maneira, revelando certas heresias e desmentindo algo que esses ateus falaram, que o nosso Senhor Jesus Cristo, o meu Deus, está mentindo, que Jesus não mente. Bom? Então, fique com Deus e a paz do Senhor. E até o próximo vídeo.